Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Não se esqueça também que tem caixa assombrada do mês de março já disponível com o tema Serial Killer. Não perca a sua, tá muito legal. Tem eco bag, tem camiseta, tem bowl, tem cereal, tem adesivos, enfim, tá bem legal. Não perca a sua. Belezinha? Vamos então começar aqui com os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes estão trocados, tá bom? E o primeiro deles é este daqui, As Duas Velas. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, sou de Minas Gerais, tenho 18 anos. O relato que contarei aqui eu ouvi da minha avó, que hoje tem 80 anos. Gisele, como vou chamar aqui a minha avó, teve 12 filhos, mas 4 deles morreram ainda criança. Todos os outros 8 ainda estão vivos, inclusive o meu pai. Bom, minha avó teve seus 2 primeiros filhos, que estão vivos até hoje, José e Celina. Depois que Celina nasceu, minha avó engravidou das gêmeas, Maria e Marta. Minha avó era super protetora com as duas. Não saía com elas, pois tinha medo que adoecessem. Pois bem, um dia ela precisou sair com as 2 meninas, quando já tinham por volta de 1 ano de idade. Elas pegaram chuva e ficaram doentes. Em uma certa noite, minha avó acordou e do seu quarto ela conseguia ver a sala. Olhando para a sala, ela viu em cima da mesa 2 velas acesas e ficou paralisada com aquela visão. As velas foram se apagando bem devagar. Só depois que as velas se apagaram é que ela despertou daquele transe, se virou para o outro lado e adormeceu. No dia seguinte, quando ela acordou, olhou na mesa e não havia nem vestígios de vela alguma. Ela foi olhar as gêmeas e percebeu que ambas não respiravam mais. As meninas faleceram naquela noite. Ela acha que aquelas velas representavam a vida das gêmeas. Bom, Aninha, é isso. Espero que tenha gostado do relato. Essa foi uma das coisas sobrenaturais que já aconteceu com a minha avó e eu acredito fielmente nela, pois minha avó não teria por que mentir, ainda mais sobre um assunto tão sério como esse. Gente, que triste. Foi um aviso, né? Para dizer uma vela para cada alma daquelas 2 crianças que se apagou como se algo tivesse levando elas. Gente do céu, ai meu Deus. Bom, próximo relato. O Ser da Penca de Chaves. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados, meu nome é Fulana. Vou lhes contar um relato que aconteceu comigo. Eu, minha mãe e meu irmão saímos para a cidade para resolver alguns problemas. Fomos pela manhã. Na ida foi tudo normal. O problema foi na volta. Aí é que vem o sobrenatural. Estávamos voltando na estrada, mais ou menos em torno do meio-dia. O sinal ou semáforo fechou e os carros ficaram enfileirados, esperando o sinal abrir. Apareceu do nada um ser esquelético, pálido, muito alto. Eu, dentro do carro, só via um pedaço das pernas dele e o antebraço, que eram longos assim, longo e magro. Os antebraços longos e magros. A pessoa, ou as pessoas não o enxergavam, só eu estava vendo aquilo. Eu olhava para o lado para ver se alguém também estava vendo. Totalmente incrédula, né? Tentando ver se tinha uma explicação lógica para aquilo. Foi aí que eu vi uma menina que estava no carro ao lado. Ela estava pálida e olhando para mim com muito medo. Ficamos nos olhando por um instante e aquele ser passando bem devagar, com uma penca de chaves enormes, bem antigas. Deu para ver que estavam até enferrujadas. Esse ser passou e sumiu na nossa frente. Parecia que tudo estava até em câmera lenta. De repente ele sumiu e voltou tudo ao normal. Parecia que tudo estava em câmera lenta enquanto estava vendo ele. Ok. Ana, eu não entendi, foi nada. Eu estava suando e muito assustada.
O sinal abriu e os carros passaram, inclusive o carro onde essa menina estava. Ela ficou me olhando até o carro dela ir embora. Meu irmão seguiu, fomos embora e no meio do caminho eu perguntei a ele e a minha mãe se eles viram alguma coisa. Minha mãe disse que não viu nada. Meu irmão falou que só sentiu um arrepio no braço, mas não viu nada. E eu contei o que aconteceu. Meu irmão acreditou e a minha mãe também, porque ambos já presenciaram coisas sobrenaturais. Que ser será que era aquele? Por que só eu e possivelmente aquela menina vimos essa criatura? Criatura esquisita mesmo. Era um bicho muito magro, branco, com as pernas compridas, os braços compridos, e ele segurava não sei, ele tinha uma penca de chaves enormes e antigas. Não sei se ele segurava ou aquilo estava amarrado a ele, alguma coisa assim. E não deu para ver o rosto, a cabeça, como era esse bicho. Ele tinha roupa, não tinha. Que será? Será que alguém já viu algo parecido ou sabe do que se trata? Comenta aí, fiquei curiosa. Alguém já viu? Será que aquela menina também viu? Será que quem tinha uma sensibilidade maior pôde ver isso? Mas será que ela vê coisas ou ela viu isso pontualmente aquela vez, né? Ou será que aquilo se mostrou só para algumas... Eu não sei, gente, né? Por que só algumas pessoas veem em alguns momentos? Mas que bicho era aquele segurando chaves, assim? É um bicho de outra dimensão, responsável por alguma coisa na outra dimensão, tipo 7 além, sei lá. Hein? Conta pra gente se alguém já viu. Deixa aqui nos comentários também, sempre com respeito, por favor. Vamos pro próximo relato. Um pedido da pequena filha e da irmã falecida. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, aqui estou novamente mandando mais um relato. Os relatos anteriores deixaram bem claro o meu amor pelo meu pai e a ligação forte que temos até hoje, mesmo 23 anos após a sua partida da Terra. Eu não lembro aqui quais são esses outros relatos, mas vamos lá, vamos continuar. Hoje estou aqui para mostrar como esse laço de amor começou bem cedo e com o amparo dos antepassados que já tinham partido antes do meu pai. Quando eu nasci, o meu pai tinha 60 anos. Como se diz aqui no Sul, era filha de velho. Meu pai já tinha sofrido até um infarto, era fumante, fumava desde novinho. Pelo que eu escuto os mais velhos contarem, fumar antigamente era até sinal de status, infelizmente. Realmente, era chique, era, sei lá, né? Era moda, era, enfim. Não tinham noção do quão ruim era isso, né? Mas vamos lá. Quando eu nasci, meus avós paternos, assim como minhas tias, já tinham falecido. Num dia, o meu pai teve um sonho com a sua irmã. E ela disse assim para ele: Fulano, pare de fumar para você terminar de criar essa guria. Nessa época eu tinha uns 4 anos, Ana. No outro dia, quando viu meu pai, antes mesmo dele abrir a boca, eu disse: Pai, por que tu não para de fumar para ficar mais tempo comigo? Olha, a mesma coisa do sonho. Meu pai empalideceu e sentou. Contou para minha mãe o sonho que teve na noite anterior, fazendo o mesmo pedido. Meu pai fez a viagem para o outro plano quando eu tinha 17 anos. Eu não lembro do fato que acabei de descrever, mas eu lembro dos meus pais contando isso, em várias épocas diferentes para pessoas diferentes. Ele dizia que parou de fumar por minha causa. Inclusive, minha mãe contava que um dia ele chegou em casa com uma foto dessa irmã dele, que já tinha falecido. Na foto, ela tinha 2 anos de idade, que era a idade que eu estava na época. Minha mãe contava que se assustou quando viu, que sentiu até medo, pois eu era igualzinha à minha tia na foto. Ainda mais que tínhamos a mesma idade, né? As pessoas, Ana, quando cultivam laços de amor, estando ou não encarnadas, se tornam verdadeiros anjos pra gente. Nos cuidam e nos influenciam para o bem sempre. É verdade.
muito legal, muito interessante, e vai falar que é coincidência, né? Tinha alguma coisa ali falando, e talvez se ele não tivesse parado, ele não tinha durado muito mais tempo, não ia chegar com ela 17 anos, né? Pra esses avisos, essa coisa meio urgente, falar aqui, outro confirmando aqui, tipo, bom, é melhor eu parar, né? A pessoa tem livre-arbítrio. Ele poderia parar, poderia decidir não parar, né? Mas aí cada coisa tem sua consequência. Mas vamos lá, próximo relato. Relato de um sonho. E é uma moça que nos conta. Olá, assombrados, estou aqui para relatar algo muito estranho que aconteceu comigo e, se Deus quiser, jamais acontecerá novamente. O que eu vou contar agora faz alguns anos, mas eu nunca vou esquecer. Eu morava com os meus pais e com o meu filho, que era pequeno. Ele tinha uns 3 anos e eu dormia com ele. Em uma noite, estava me preparando para dormir, já havia colocado meu filho para deitar e houve algo que eu não lembro que fez com que a minha mãe me chamasse a atenção. E eu, nesse dia, estava nervosa, estressada, que quando ela falou, eu respondi, mas que inferno! Tipo, falei em um momento de fúria, saiu assim pela boca, sem pensar. Pronto, falei isso para minha mãe e fui deitar. Logo já peguei no sono. Foi muito rápido e a partir daí começa o meu sonho, melhor dizendo, pesadelo. Uma experiência muito ruim. Sonhava que eu estava em um deserto, eu via muita areia e eu estava indo para uma exposição de shows. E eu só imaginava, nossa, mas estou sozinha. De repente aparecia do nada um elevador. Eu entrava, a porta se fechava e lá dentro havia 2 ou 3 pessoas. Elas estavam bebendo e fumando, umas pessoas estranhas. Enfim, o elevador começou a descer e eu imaginava, uai, mas o elevador tinha que subir e não descer. E ele descia e descia, parecia não ter fim para chegar. Foi me dando um medo. E então, quando havia descido muito, mas muito mesmo, comecei a sentir um cheiro muito forte que ardia os meus olhos e o meu nariz. Um cheiro que eu nunca senti na vida. E veio na minha mente no sonho. Esse cheiro é de enxofre. Eu nunca senti cheiro de enxofre. O medo aumentou muito. Nesse momento, no elevador, as pessoas que estavam comigo já não estavam mais. Eu estava sozinha. E quanto mais o elevador descia, mais aquele odor ficava forte. Finalmente, o elevador parou e uma voz disse: "Você não chamou o inferno? Então você vai ver o inferno." E eu, nesse momento, falava com muito medo: "Deus, eu não quero ver! Deus, eu não quero ver! Eu não quero ver!" Falei inúmeras vezes e pedia com todas as forças que eu tinha, com os olhos fechados e com medo do que eu ia ver. Mas graças a Deus eu consegui acordar. Acordei com taquicardia. O coração parecia que ia soltar, que ia saltar pela boca. E eu estava com muito medo. Mas graças a Deus eu não vi nada. Creio que se eu não tivesse pedido para Deus, eu teria visto coisas horrendas ali. Tiro de lição dessa experiência que jamais podemos xingar, chamar por algo maligno como eu chamei, tipo inferno. Eu não sei se foi Deus que me permitiu esse pesadelo para que eu não fizesse mais isso, ou se foi outra coisa que não gosto nem de pensar. Fica aqui então o meu relato e que sirva para reflexão. Então, a gente tem vários relatos aqui de que a gente tem que realmente tomar cuidado com palavras e com intenção, né? Com a força que isso sai da nossa boca. Que pode ter consequências. Mas vamos lá para o próximo relato, que é este daqui. Viagem ao tempo de infância. E é uma moça que nos conta também. Olá, Ana, meu nome é Fulana, moro no interior de Goiás e vou contar um caso curioso que aconteceu comigo. Em 2004, quando eu tinha 10 anos, eu e minha família morávamos em uma vila daqui do interior, em uma cidade pequena. As casas não eram muradas ainda e podíamos ir para a casa dos vizinhos quando a minha mãe deixava. Do lado direito da casa, nesse ano, ainda era um lote vazio e atrás morava uma família com 2 meninas que tinham mais ou menos a nossa idade, minha e das minhas 2 irmãs. Num certo dia de sábado pela manhã, eu estava assistindo desenho na TV com as minhas irmãs e a minha mãe estava na cozinha lavando louça.
Eu e minhas irmãs não tínhamos saído para brincar, pois as primas das vizinhas estavam lá na casa delas e elas falavam muito alto. Tinham umas brincadeiras diferentes e, como nós éramos tímidas e bobinhas, preferimos não ir. Mas dava para ver de casa elas brincando lá no quintal. Nessa mesma manhã em que eu estava assistindo, TV ainda, é isso? A minha mãe começou a me chamar gritando, como se eu estivesse bem longe. Eu fui lá correndo na cozinha e ela falou que pensava que eu estava na casa da vizinha, pois ela viu uma menina igual a mim e parecia até com a mesma roupa. Eu achei aquilo estranho demais e fui olhar lá no quintal. Fui correndo até o quintal da vizinha, mas não vi ninguém igual a mim. No ano seguinte, se mudou para o lado, onde era só um lote, um rapaz que vou chamar aqui de John. E eu era encantada por ele, mesmo sendo novinha demais. Eu tinha 11 anos e ele já era adulto, por isso não falava isso para ninguém. Eu havia me apaixonado mesmo por ele. Ele tinha os cabelos loiros, meio de lado e era magro. Infelizmente, no ano seguinte, ele faleceu em um acidente e isso me deixou arrasada. Eu sofri em silêncio, mesmo sem conhecê-lo. Em 2020, 14 anos depois, eu tive um sonho. Eu saí do meu corpo e fui parar em um lugar onde eu sabia que iria me... isso foi em 2020, 14 anos depois. Então agora ela já tinha 24 anos. Saí do meu corpo e fui parar em um lugar onde eu sabia que iria me encontrar com alguém. Eu sentia um frio na barriga. O lugar era bem estranho. Fui andando e vi, encostado no muro, o John. Ele sorriu para mim. Eu sentia que ele estava me esperando. Fiquei muito feliz. Cheguei perto dele, ele me estendeu a mão, me trouxe para perto dele e sorrindo nos abraçamos. Eu tive assim uma sensação muito boa com ele. Eu sabia que era real. A felicidade era grande. Falamos alguma coisa um para o outro que eu não me lembro e começamos a ouvir vozes de crianças rindo e conversando. Nesse momento, parece que tinha nuvens ao nosso redor que foram se expandindo ou se espalhando, não sei. E eu pude ver as vizinhas da minha infância, que eu brincava, e percebi que nós estávamos atrás da casa delas. Parece que ele estava entendendo tudo. Pois ele sorria sempre. E na época que eu tinha 11 anos, ele nem morava lá ainda. Eu fui mais próximo um pouco para vê-las melhor, pois estava sem acreditar naquilo. E lembrei daquele momento, de quando a minha mãe tinha visto uma menina igual a mim no quintal da vizinha em 2004. Na verdade, ela tinha me visto sim, agora, já adulta, quando escutei a voz dela exatamente do mesmo jeito me chamando, como naquela época, mas ela não apareceu na porta. Acredito que ela me viu pela janela. Então eu me escondi atrás do muro com o John, pois eu me lembrei que naquela época, com 11 anos, eu tinha ido até o quintal. Lembra? Para verificar se ela tinha visto, se tinha alguém lá. Foi quando comecei a escutar passos correndo que se aproximavam e eu sabia que era eu mesma, na minha infância. O John também sabia. Então ele me pegou pela mão e saímos por trás do muro da casa da vizinha. As nuvens começaram a se fechar novamente ao nosso redor, ficando apenas ele e eu. Como no começo. Então trocamos algumas palavras que de novo eu não lembro e nos abraçamos e eu acordei. Acredito que isso aconteceu para que eu me libertasse de algumas lembranças ruins de infância e juventude que eu guardava para mim. Uma delas, o sofrimento pelo falecimento do John, que eu não contava para ninguém, e foi justamente ele que esteve comigo nessa experiência, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Então, talvez vocês realmente se conhecessem de outra vida, né? Talvez tá aí a resposta para essa ligação que você sentiu com ele sem nem mesmo entender direito, sendo criança ainda e tal, né? Agora, o porquê dessas coisas a gente não entende, mas
E ainda mais depois você sonhar com ele, te levando para um momento do passado. Então, será que foi mesmo para o passado e foi isso que a mãe dela viu? Mas se sua mãe não falou nada que viu alguém parecido com você, só que adulto. Pelo que ela falou, deu a entender que era uma criança igual a você, alguma coisa assim. Mas vai saber, né? Tem um relato aqui que tem essa ligação aí do futuro com o passado que cruzou na ligação de telefone. É muito interessante até esse relato e eu não vou lembrar o título dele. Mas tipo, ela falou com ela mesma, ela do futuro falou com ela no passado pelo telefone. Algo assim, sabe? Bem interessante. Que legal. Vai saber, né? Próximo e último relato desta coletânea de hoje. Minha filha falou com um espírito? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, sempre quis ser chamada assim. Espero que todos vocês estejam bem. Venho hoje relatar este caso que aconteceu com a minha filha de 2 anos e 5 meses. Vamos ao relato. Moramos na cidade de São Paulo, capital, e com esse tempo maluco, nunca sabemos quando vai ou não chover. Porém, no dia 28 de fevereiro desse mesmo ano de 2023, estava uma manhã de sol e com o dia maravilhoso, eu e meu filho mais velho combinamos de ir a um fast food quando meu marido saísse do trabalho e minha pequena da escolinha. Porém, no horário em que combinamos de sair, deu aquela chuva. Mas quando a gente fala uma coisa para criança, já viu, né? Faça chuva ou faça sol, o mundo acabe ou não, eles querem ir de todo jeito. Ah, mas não precisa ser só pra criança não, comigo é assim também. Se falou que vai, você não desfale. Eu até afoguei, ó. Eu fico muito triste. Bom, então nos arrumamos e fomos encontrar com meu marido no fast food. O trajeto era de uns 40 minutos da minha casa até o local, pois fomos de ônibus. Ao entrar no ônibus, o mesmo estava bem vazio por conta do horário e da chuva. Sentamos no banco preferencial, meu filho no assento da janela e eu e a minha pequena perto da porta, ao lado da catraca. Passados alguns pontos, já quase perto de descermos, minha filha, que estava super entretida assistindo o celular, levantou a cabeça em sentido à porta do ônibus e deu um tchauzinho. Eu olhei e não vi ninguém, pois, como falei, o ônibus estava bem vazio. Não havia ninguém além de nós e o motorista na parte da frente do ônibus, e já não entrava mais ninguém há algum tempo. Como eu não vi ninguém, achei que fosse alguém do lado de fora do ônibus que ela viu e deu tchau. Porém, ela não voltou a olhar para o celular. Ela começou a conversar, como se alguém mexesse com ela e fizesse perguntas, e o diálogo foi assim: Oi, tudo bem? Eu sou a Lena. E disse mais alguma coisa que eu não consegui entender. Aí eu olhei para ela e perguntei: Lena, com quem você tá falando? Não tem ninguém aí. Mas ela nem me deu atenção. Depois me abraçou e disse que era minha mãe. Depois me abraçou e disse que era minha mãe. Que ela era sua mãe? Ou com quem ela estava conversando era sua mãe? Ana e assombrados, eu já estava com a situação ali orando na minha cabeça e repreendendo o que quer que fosse. Continuei fazendo minhas preces, quando alguns segundos depois ela falou: tchau, tchau. Virou para mim e disse: mamãe, a vovó foi embora. Ah, ela falou que era a mãe dela, da mãe da moça. Mamãe, a vovó foi embora. Eu a fitei e ela voltou totalmente sua atenção para o celular novamente. Mas em momento algum a porta do ônibus abriu. E não tinha nenhum ponto de ônibus ali. E tem mais: nenhuma das avós dela é falecida. Fico me perguntando o que será que ela viu e conversou, mas para esclarecer mais o caso, ela não é de falar sozinha, ela não tem amiguinhos imaginários. Então eu acredito que ela tenha mesmo visto alguma coisa que os meus olhos e os do meu filho não viram. Assombrados, eu sou adepta ao espiritismo desde sempre. Minha família sempre teve um pé dentro do sobrenatural. Eu mesma já vivenciei algumas histórias que posso contar em outros relatos, mas esse me fez pensar que em qualquer horário e em qualquer lugar podemos nos deparar com o sobrenatural e que ele faz sim parte da nossa realidade. Beijo para todos vocês e muita luz. Um beijo para você, muito obrigada. Então, parece que realmente que ela viu. Agora, e esse lance dela falar que é a sua mãe, que é a vovó?
sendo que as duas avós estão vivas. Você já foi investigar isso, alguma coisa? Será que você não tinha alguém que te considerava como filha e faleceu? Será que se trata de alguém, uma mãe de outra vida? Né? Não tem nenhuma explicação por que ela falou que era a vovó ou é sua mãe. Ou ela falou vovó porque deduziu, porque se é mãe da minha mãe, minha avó, ela tem idade para isso? Para deduzir? Tinha idade, enfim. Bom, deixem aí suas opiniões também, sempre com respeito, por favor. E se você tem uma história parecida, conta pra gente, manda o seu relato. Ok? Aqui você não está sozinho nas suas histórias sobrenaturais. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!